Pai do Senhor, irmãos, nós estamos iniciando então a Escola Bíblica Dominical, essa lição que fala da supremacia das Escrituras. E aqui o evangelista Augusto já passou a primeira lição com os irmãos e nós vamos, no dia de hoje, 9 de janeiro, estar estudando a lição de número 2, que é a inspiração divina da Bíblia. E como nós estamos numa escola nesse momento, eu pergunto para você, você tem a palavra de Deus como inspirada para você? Amém? Você tem a palavra de Deus como autoridade na sua vida? Mas isso não se resume apenas a gente falar que temos ela como autoridade, mas você tem vivido ela como autoridade na sua vida? Porque eu posso vir aqui na frente hoje e passar essa lição para os irmãos, que a Bíblia tem autoridade, que a Bíblia tem inspiração divina, mas no meu dia a dia, no meu cotidiano da minha vida, eu não viver ela como autoridade, ela como uma inspiração. Então, para que a palavra de Deus venha surtir o efeito desejado, aquilo que Deus quer que ela faça na minha e na sua vida, nós precisamos não apenas nesse momento estudá-la, conhecê-la, porque um pregador chamado Leonardo Ravenhill dizia que às vezes os homens ficavam gordos, a cabeça gorda de conhecimento, mas o coração seco do Espírito Santo, da obediência à palavra de Deus. Então, antes de nós nos dedicarmos apenas ao intelecto, ao estudo da palavra de Deus, também precisamos dedicar a ela a nossa vida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, 31, ele diz assim: antes subjugo ao meu corpo, para que eu, pregando aos outros, eu de alguma forma não venha ficar desaprovado. E é isso que nós precisamos. Então, o texto áureo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, não apenas alguma parte das Escrituras, o apóstolo Paulo diz, mas todas. E eu estava pensando sobre isso, nos dias de hoje, nós temos centenas de livros evangélicos, nós temos dezenas de Bíblias de estudo, mas estamos vivendo uma geração, como o pastor pai dizia, analfabeta da Bíblia, Crentes que não têm firmeza na palavra, não têm firmeza naquilo que creem. Pessoas que congregaram aqui e de repente, sabe aquele irmão que congregou 5 anos, levando a maleta do pastor pai? Sei, ele está lá na Testemunha de Jeová. Aí você fala, como é que essa pessoa passou 5 anos com uma apologeta e agora está lá na Testemunha de Jeová? Ou está em alguma igreja neopentecostal, atrás dos misticismos da igreja neopentecostal? Como é que pode isso? Pessoas que não tinham toda a Escritura como divinamente inspirada na sua vida. Pessoas que apenas eram religiosas. Pessoas que correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Não examinam as Escrituras e preferem viver pelas emoções, pela vontade humana, do que ter a Bíblia como autoridade, como uma inspiração divina. Colocar as suas vontades no trono e tirar o Deus do seu trono na sua vida. Então as pessoas buscam o quê? Salvação, mas não Salvador. E buscam às vezes salvação somente para os seus problemas, para a sua vida cotidiana, e não buscam salvação através das Escrituras que apresentam o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E só que um versículo antes aqui, desse 2 Timóteo, versículo 3,16, onde nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, no 13, o apóstolo Paulo, ele vai falar dos homens maus enganadores, que vão do quê? De mal
a pior. Ele fala, os homens maus, mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então nós vemos o quê? A instabilidade dos enganadores, dos que abandonam a palavra de Deus para buscar os enganos que vão contra as Escrituras. O pastor Edson Miranda trouxe essa mensagem agora de manhã, e uma das coisas que Satanás mais ataca na igreja é a autoridade da palavra de Deus, é a inspiração da palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus em xeque. Por que em xeque? Você tem total garantia quando alguém lhe passa um cheque, quando ele vai fazer um negócio com você? Você não tem. Você pode virar as costas e aquela pessoa assustar o cheque. Você pode esperar o dia de depositar o cheque não ter fundos, né, no banco. Então, Satanás, através do ataque que ele faz à igreja, ele quer atacar o quê? A palavra. Ele quer atacar a autoridade que a palavra de Deus tem que ter na nossa vida. Ele quer atacar a inspiração divina da palavra, colocando sempre a palavra de Deus em xeque. E nós não podemos fazer isso, porque se nós corrermos atrás dos homens que pregam a palavra de Deus de forma fraudulenta, enganando, seremos enganados também. A vida, ela é uma ciranda. E esse mercado da fé, irmãos, que vende essas novidades para desmoralizar a palavra de Deus, para colocar a palavra de Deus ali do lado, porque quando você vai, os mormons, eles têm a palavra de Deus no púlpito, mas também tem um livro, né, dos mormons, Joseph Smith, os escritos dele. Os adventistas do sétimo dia têm a Bíblia, mas tem os escritos de Ellen White. Então eles não têm somente as Escrituras. E essas novidades, quando nós falamos assim de mercado, se nós botarmos como uma simbologia, o que um dono de mercado ele precisa fazer? Vender logo as suas mercadorias, senão o que acontece? O que elas vão acontecer ali na prateleira se não vender? Vencimento, e vão passar e não vão poder mais ser vendidas. E assim são as inovações que vêm contra a palavra de Deus. Elas são todos os dias lançadas nas prateleiras e precisam rapidamente sair, e logo passam. Logo aquilo que era tendência há um tempo atrás, um alimento que era, né, que a gente conhecia, eu vou dar um exemplo aqui. Quem usava muito a Doriana, eu já trabalhei na Unilever, e a gente chegou a um tempo que a Doriana já não era mais, a Doriana já não tinha mais aquele sabor, e a gente tinha um problema porque a Qualy era que estava mais na mesa das pessoas. Então, aquilo que foi um dia bom, uma tendência que todo mundo queria na sua mesa, hoje com certeza, não estou fazendo propaganda aqui, nem quero fazer, mas você não deve comprar Doriana. Você deve comprar mais Qualy ou outras, né? Porque isso passou, e assim são as falsas doutrinas, assim são os modismos. Eles passam, mas a palavra de Deus, irmãos, que é a autoridade, ela permanece para sempre. E é com ela que nós temos que ficar. E a cada geração, como o pastor falou, nós precisamos ficar atento. Então, o que Paulo vai dizer aqui na leitura bíblica a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Isso que Paulo falou a Timóteo nunca foi tão oportuno como nos dias de hoje. Nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos, permanecer naquilo que foi escrito na palavra de Deus, naquilo em que nós fomos instruídos. Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, você não aprendeu de nenhum aventureiro, de nenhum youtuber. A gente conversando, às vezes com o pastor, eu e o pastor Edson Miranda, como é que pode um irmão vai no YouTube, aí ele vê um vídeo de 10 minutos sobre algum assunto que é fundamental das Escrituras e ele muda toda a sua ideia. Ele estudou, ele sentou com homens de Deus, viu pelas Escrituras, comparou versículo a versículo, e um pastor lá desconhecido com um vídeo de 10 minutos muda totalmente a cabeça dele. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Nós temos que ter essa firmeza.
E eu estava vendo, John Stott diz assim, os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com uma nova teologia e uma nova moral, tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Não existe um novo cristianismo, não existe uma nova moral, não existe uma nova reforma. O que nós temos há 2000 anos é o quê? Aqui é a palavra de Deus. Eu digo, não datando de forma correta, 2000 anos, quando o cânon foi fechado, toda a palavra de Deus, quando João escreveu a última epístola, nós temos a palavra de Deus para nos instruir. Então Deus é imutável e a sua palavra também. Por isso precisamos permanecer naquilo que fomos inteirados, sabendo que tens aprendido. E a leitura bíblica em classe então começa em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como a uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Veja, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. A palavra de Deus, irmãos, como nós vamos ver hoje, não foi pela vontade dos homens que ela foi escrita. Não foi uma vontade particular que nós temos para atender o nosso desejo, interpretar a Bíblia da forma que nós queremos. E se ela foi escrita, inspirada por Deus, ela também precisa ser ensinada através do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos chegar aqui nesse púlpito e achar que de nós mesmos vamos trazer uma nova revelação, mas saber que através do Espírito Santo nós vamos trazer a explicação da palavra de Deus. Trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer aplicar à igreja através da divina inspiração das Escrituras. E a introdução da lição diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Então não existe outro livro, não existe outros escritos, não existe nada que alguém tenha escrito neste mundo, além da palavra de Deus, do cânon, da Bíblia fechada, que nós possamos usar como instrução para a nossa vida. Tudo que for após a Bíblia é o quê? É um paliativo. O que é um paliativo? Você vai tratar uma doença séria com dipirona? Com Tilenol? O que vai acontecer? Você está maquiando a dor, mas você não está tratando o cerne do problema. E todos os outros livros são que paliativos, são que autoajuda, são ajudas momentâneas, mas a palavra de Deus, como está em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai no cerne do problema, ela conhece o problema do homem, qual que é? É o pecado. Às vezes nós nos revoltamos com coisas que acontecem no mundo, na nossa vida, e esquecemos, como o pastor falou, que a nossa luta é contra as hostes do
inimigo, não contra as pessoas. E de vez nós olharmos o perdido pecador como uma marionete na mão de Satanás, como alguém que pode ser livre do pecado e viver por graça e misericórdia como nós estamos vivendo hoje, nós olhamos ele com ódio, sem amor, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós temos aqui no primeiro tópico a doutrina da inspiração bíblica. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" aparece cerca de 3.800 vezes. E o escritor da lição nos colocou vários versículos aqui, nos mostrando que a Bíblia, ela reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Assim como Moisés fala em Êxodo 24:4, que diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, aos 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés, então, escreveu todas as palavras do Senhor. Não suas palavras, não seus pensamentos, não o que ele aprendeu lá no Egito, mas todas as palavras do Senhor. Também Jeremias 26:2, que diz assim: não esqueças de nenhuma palavra. Aquilo que Deus falou para Jeremias escrever, Jeremias, nada pode passar em oculto. Tudo é importante. Por isso que nós precisamos, quando estamos lendo a Bíblia, orando, lendo com piedade, querendo fazer uma aplicação na nossa vida, ou para o estudo, orar com piedade, pedindo misericórdia, direção do Espírito Santo. Orar e buscar a profundidade das Escrituras. É como duas pessoas que trabalham na agricultura, agrônomos. Um fica lá no escritório e o outro fala assim: você vai lá que a gente vai comprar aquela terra. E ele chega lá para comprar aquela terra e você vai ver se aquela terra ela é boa para a produção da soja, do milho, seja o que for. E esse agrônomo que foi, chega lá, ele dá uma olhada assim, naqueles 30.000, 40.000 hectares, seja lá o tamanho que for, ele olha a terra, vai embora, fala: a terra é boa. Está certo isso, irmãos? O que faria um homem que estudou? Ele vai fazer o quê? Cavar naquela terra, levar aquela terra, estudar aquela terra, ver os minerais, ver a força daquela terra, o que precisa ser empregado. Então, o que ele fez? Ele estudou, ele cavou mais fundo. E às vezes nós fazemos isso com a Bíblia. Nós lemos a Bíblia de forma superficial e rápida e queremos conhecer tudo. Queremos saber tudo, mas não queremos nos dedicar, aplicar, gastar tempo não, né? Ganhar tempo lendo a Bíblia, comprar ferramentas para entender a Bíblia, porque quando nós falamos que só este livro, mas Deus nos deixou ferramentas, comentários bíblicos sérios, homens sérios que escreveram coisas explicando para quê? Para nos trazer à luz. Então nós temos aqui a doutrina da inspiração bíblica, que os próprios homens de Deus ratificaram falando dela. E aqui nós temos também que o próprio Senhor Jesus fala que nenhum tio, nenhum jota se omitirá da sua palavra, como está em Mateus 5:18. Também o escritor nos coloca aqui, João, no Apocalipse 1:1, que fala a revelação de Jesus Cristo. Então não existe outra revelação, não existe outra verdade. A única verdade, a única revelação que nós temos é a palavra de Deus, é a inspiração divina. Então não podemos desacreditar das Escrituras. O apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios 2:13, a quais também falamos não com palavras de sabedoria, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo diz: eu não falei de sabedoria humana, eu não fui para uma escola de psicologia, eu não ouvi, como diz hoje, um coach, eu não li um livro de autoajuda, eu não estou procurando o pragmatismo, porque o pragmatismo é assim, a gente busca aquilo que dá certo e não aquilo que é certo, porque tem muitas coisas que dá certo da forma errada,
né? Você vê as pessoas enriquecendo, deu certo ela enriquecer, não deu? Mas ela enriqueceu da forma errada. E o cristão não procura dessa forma, o cristão procura fazer o certo, que é as Escrituras. E também não busca o misticismo. Se a palavra de Deus é inspirada e tudo que nós lemos nela é verdade, então você vê uma igreja inventando um copo com água ungido, você vê uma igreja tentando vender algum artefato para você levar e colocar dentro da sua casa, e você não acha isso nas Escrituras. Você não encontra os apóstolos fazendo isso, você não encontra Cristo fazendo isso. Por que você vai fazer? Então, se a doutrina da inspiração bíblica é ratificada pelos homens de Deus e até pelo próprio Cristo, e nós não encontramos isso na Bíblia, nós não devemos fazer. Fala também que a inspiração, ela é verbal, né? Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. E aqui ele coloca essa palavra teltopeneutos, né? Tel é Deus e pneus é sopro, que significa literalmente soprada por Deus. São palavras verdadeiras e fiéis, como está no Apocalipse 19:1. Mas aqui diz, porém os autores não foram usados automaticamente, mecanicamente, como se eu sentasse ali no estúdio com o pastor e o pastor fosse falando, escreve isso, escreve aquilo. Não foi uma coisa mecânica que Deus foi ditando, mas foi uma inspiração. Aqui no auxílio teológico da lição, ele nos dá um exemplo que a inspiração de forma fisiológica é o quê? É quando nós puxamos o ar para os nossos pulmões, e o nosso pulmão é cheio de oxigênio, e assim nós temos o quê? Temos a vida. E a inspiração que Deus deu para os apóstolos foi essa, soprando sobre eles essa sabedoria. Não somente nas suas ideias e nas suas emoções, mas nas palavras que o próprio Espírito Santo queria que fosse colocada na Bíblia para a nossa orientação. Então, ela é verbal e não foi automaticamente. Respeitou também a personalidade, aqui diz, de cada. Então, essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente a que Deus queria que fossem empregadas. Não existe aqui alguma coisa que foi a vontade de Paulo, a vontade de Pedro, a vontade de Tiago, a vontade de Marcos. Não, Jeremias, teve uma hora que Jeremias falou, não, Deus, deixa eu dar uma pincelada aqui, porque o Senhor não foi tão duro como eu queria. Ou outros, não, Senhor, eu vou dar aqui uma aliviada, porque foi muito dura essa sua mensagem. Não, foi da forma como Deus queria que ela fosse apresentada, que aqui está a palavra de Deus. E a inspiração bíblica, ela é plenária, ela é completa também, aqui diz, né? Essa inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque Paulo afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. E aqui na lição fala da declaração de fé das Assembleias de Deus, mas na nossa declaração de fé, no cremos da nossa igreja, que nós temos, quando você se torna membro da Igreja Evangélica da Paz, você recebe uma ficha de membro. E nessa ficha de membro temos ali o cremos. E eu creio que você tenha lido, porque você precisa concordar com o que nós cremos para se fazer membro da igreja. Porque se nós cremos nos fundamentos da palavra de Deus e você tentar aderir à igreja e não crer, não tem como ser irmão em Cristo, não tem como estar junto conosco, precisa crer. Então a nossa declaração de fé também diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. E aqui tem, falando na palavra de Deus, Romanos 15:4, que diz, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. O que o pastor fez aqui, às 9h? O que o pastor pastor Natanael está aqui às 9h fazendo? Ensinando e aplicando as Escrituras
Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que haja uma direção nas nossas vidas, para que haja uma aplicação. Por isso que quando nós pregamos ou até estudamos a revista da Escola Dominical, precisa, além do estudo, haver uma aplicação. Porque senão eu falo das ovelhas, falo do pasto, falo do pastor. Aí quando chegar no final você fala, e daí? O que eu tenho a ver com tudo isso? Mas tudo que antes foi escrito para o quê? Para que haja uma aplicação. 1 Coríntios 10:11 também fala assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falando com os coríntios sobre os acontecimentos que os israelitas passaram no deserto e por que eles caíram, os pecados que eles cometeram. E o apóstolo Paulo então vai falar no versículo 11 que tudo isso lhe sobreveio como figuras. Para quê? Para o nosso aviso, mostrando, se vocês fizerem a mesma coisa que eles estão fazendo, o destino de vocês será o mesmo. E ele fala, então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, a palavra de Deus, nós estudamos, nós lemos, nós estamos no dia a dia na igreja, lendo ela, aprendendo para quê? Para aplicar ela nas nossas vidas e levar ela para o próximo também. Mas alguns desacreditam da palavra, né? Como nós vamos ver. Por quê? A inspiração divina, aqui no tópico 2, e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritos, como nós vemos, e respeitou a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades de gênero, gramática, aqui como diz, vocabulário, entre outros. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, Paulo diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, quando revelou essa palavra aos homens santos, como está escrito, ele respeitou, sim, a capacitação de cada um. Alguns eram mais letrados, outros eram menos, alguns eruditos, outros não. Uns, como nós vimos, eram pescadores, homens simples. O apóstolo Paulo não, era um homem que foi ali ensinado aos pés de Gamaliel, um homem que sabia falar 2, 3 línguas, e outros não, mas o Espírito Santo viu a limitação de cada um e assim respeitou. E por ter essas limitações, aqui no tópico 2, fala a limitação dos autores, né? Pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões, como está aqui em Tiago 5,17. Se você quiser esquadrinhar a minha vida, a vida do pastor Edson Miranda, do evangelista Augusto, eu estou pegando o nosso exemplo que estamos aqui ensinando, o pastor Natanael, você falar, eu vou esquadrinhar a vida dele. Você vai ver limitações nas nossas vidas, fraquezas, dificuldades, e você talvez possa desacreditar daquilo que estamos pregando aqui por causa de alguma fraqueza, de alguma dificuldade que nós passamos. E assim as pessoas fazem com a Bíblia. Desacreditam da Bíblia porque muitos daqueles que fizeram parte do cânon das Escrituras, Deus não escondeu as fraquezas dele. Deus mostrou. Eu mandei uma matéria para o evangelista Augusto, de um pastor que tinha acabado de inaugurar uma igreja no interior de São Paulo, e ele foi para um motel com 5 mulheres e ele morreu, infartado, dentro da hidro. E estava essa matéria. Aí eu mandei, ele falou assim, irmão, não fica espalhando isso. Aí eu mandei para ele, falei assim, ó, Deus não escondeu o pecado de Davi, irmão. Isso serve para quê? Serve para nosso exemplo, para a gente não brincar com Deus, porque Deus é amor, mas também Ele é o quê? É fogo consumidor. Então Deus não escondeu as fraquezas dos homens, as limitações, né? Nós podemos ver que Moisés, irmãos, não entrou na terra prometida. Como lá na terra de Zim, quando ele feriu a rocha, ali como está em Deuteronômio
32, 51 ao 52, porque transgredisse contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nelas. Veja, aí você fala, mas o irmão acabou de falar que os escritos de Moisés são palavras do Senhor. O homem que pediu para ver a face de Deus. O homem que abriu o mar vermelho, que teve experiências com Deus maravilhosas, mas não entrou na terra prometida, porque ele não fez naquele momento conforme a palavra do Senhor. Mas isso não vai desqualificar a palavra de Deus. Isso não vai desqualificar, porque nós somos o quê? Vasos de barro, como nós vamos ler. Também, Deus não escondeu o pecado de Davi. Davi fez o quê? Um adultério e um homicídio. Mandou Urias ir na frente de batalha para que ele seja ferido e morto, para tentar esconder o seu pecado. E Deus também não escondeu. E Davi, além de todos os fatos que fala das suas vitórias, escreveu 74 salmos. E aí, nós vamos desqualificar? Mas, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus não vai dividir a glória dele com Moisés, Deus não vai dividir a glória dele com Davi, Deus não vai dividir a glória dele com Pedro, com Tiago, com João, porque a glória é dele. Nós somos vasos de barro. E vaso de barro, irmão, não tem valor. Um vaso de ouro tem, mas um vaso de barro não tem. Mas um vaso de barro pode ser bem cuidado e ter valor dependendo do que ele tem dentro dele. Se alguém te der um vaso de barro e falar, olha, guarda que aqui tem uma barra de ouro, o que é que você vai fazer? Vai abrir um buraco no meio da sala lá e colocar lá, né? Botar o piso de volta, porque, mas é um vaso de barro, alguém pode olhar, mas o que ele está andando tão preocupado com esse vaso de barro? Porque o que tem dentro tem muito valor. E assim somos nós, os cristãos. Somos vasos de barro, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós tem um valor infinito, incomparável, que nós não podemos imaginar. E assim nós temos esse valor precioso. Porque se nós vemos Pedro, né, quando Pedro estava pregando, os homens do Sinédrio falaram, como pode esses homens? Eu conheço eles, pescadores aí, letrados, não tem estudo, não estudaram, não tem teologia, não tem isso, não tem aquilo. E nem por isso, irmãos, aqui esse versículo está enaltecendo a burrice, não é isso não, viu? Aqui o que está querendo dizer é que Deus pode pegar pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um estudo, de ter uma faculdade, e dessa forma que eles são, como eles não tiveram oportunidade, foram pessoas simples, Deus querer usar eles e usar. Mas o que Deus quer de nós é que nós estudemos, que nós venha nos aperfeiçoar, fazer um curso de teologia, saber ler, saber escrever, porque isso é importante. Nós temos homens como Moody, Drylima Moody, era um grande pregador, ganhou 500 mil pessoas. Moody, ele tinha a gramática tão ruim que quando ele acabava de pregar, alguns homens tiravam sarro dele, porque ele não tinha uma boa gramática, mas Deus quis usá-lo. Wesley também não era um homem reconhecido no meio do clérigo da igreja, mas Deus usou ele de forma grande. Mas isso não desqualifica o estudo, nós precisamos estudar. Mas muitos não entendem e se sentem capacitados. Nós não podemos, irmãos, por nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz, nos sentir capacitados. Nós temos as nossas limitações, como os homens de Deus também tinham. Não desqualificamos a palavra de Deus porque os homens tiveram defeitos, pecados. Porque em Romanos 3, 23 diz o quê? Que todos pecaram. Não foi alguns pecaram. Não foi o povo que pecou e esses não. Todos pecaram e necessitam o quê? Da glória de Deus. Então,
que nós também, irmãos, com as nossas limitações, não venhamos olhar às vezes para um irmão e desqualificar aquele irmão porque tem alguma limitação. Eu não digo de pecado para a morte, mas às vezes o irmão tem uma fraqueza, tem uma limitação, o irmão fala problema. Eu já vi pessoas que ele rejeita a mensagem na hora só porque o irmão falou assim, é que é um problema. Olha lá, não sabe nem falar direito, mas a mensagem que o irmão trouxe é bíblica. A mensagem que o irmão trouxe tem fundamento. Não é porque a pessoa falou algo errado, não colocou um plural de forma correta, que nós vamos desqualificar essa pessoa. Não é porque a pessoa às vezes não tem um estudo, uma faculdade, que nós vamos desqualificar essa pessoa. Porque Deus pega esses vasos de barro, como diz assim, ó, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aquilo que ninguém dá nada e levanta e usa para confundir aqueles que acham que são. Então, nós temos que ter esse cuidado. E também aqui fala da linguagem do senso comum, né, da palavra de Deus, que vai fazer alusão aqui do nascer do sol. Quando nós falamos, o sol está nascendo, o sol está se pondo. O sol nasce todo dia, mas não é uma figura de linguagem comum. O sol não está nascendo, é uma figura de linguagem comum. Então, aqui, também eu estou pulando um tópico aqui, nós vamos para o tópico 3, os diferentes gêneros literários, né, que fala de narrativas, poesias, e os empregos de parábolas e de enigmas. Então, nós podemos ver aqui alegorias. Ele coloca aqui o escritor, como Gálatas 4:22, quando Abraão teve os 2 filhos. E ele mostra aqui como uma alegoria o quê? O filho da serva, da escrava e o filho da promessa. Também nós podemos ver aqui que ele fala hipérboles, né? São exageros, linguagens de exagero. Por exemplo, João vai escrever lá em João 21, 25, que nem o mundo inteiro poderia conter os livros. Se a gente lê isso aqui, então quer dizer que se fosse tudo escrito que Jesus fez, a gente estaria andando por cima de livros, porque o mundo inteiro estaria cheio de livros acomodados em cada canto. Não é isso que João está querendo dizer. João, para mostrar a grandeza dos feitos de Jesus, ele deu esse exemplo exagerado, que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros. Jesus também emprega o uso desse, quando Jesus fala com os fariseus, em Mateus 23, 24, olha, vocês estão coando um mosquito. É possível coar um mosquito? É possível, não é? Coar um mosquito? Mas ele fala, engolindo um camelo. É possível engolir um camelo? Não tem como engolir um camelo. Então, Jesus está fazendo esse uso. Também fala metáforas e símiles, que eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como a pomba. Usando o exemplo, Jesus falou, olha, usa a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. E Tiago também emprega o uso de símbolos aqui, como nos mostra nessa parte da lição, porque Tiago vai falar o quê? Da língua como o quê? Como um leme do barco, que leva o barco para onde quer. Então ele usa que a nossa língua faz o quê? Ela direciona a nossa vida dependendo daquilo que nós estamos falando. E prosseguindo aqui por causa do tempo. E a linguagem de senso comum. E eu queria só me ater aqui nessa parte do sol, que Josué fala assim, o sol se deteve. E com a ciência, como diz aqui, essa linguagem não ignora os fundamentos científicos. O sol parou? Foi a terra que parou? Né? Aí fala, olha, pelo que nós já aprendemos com a ciência, o que acontece? Que sabemos que a Terra se movimenta, sendo esses 2 movimentos se relacionam com horas e dias. Esse movimento de translação da Terra em volta do Sol, certo? E o movimento de rotação em volta
dela mesma. Mas será que a Bíblia tinha que escrever esse versículo dessa forma? Que a Terra, a translação, a rotação... Aí eu estava vendo que a Terra gira em torno do Sol a 115 mil quilômetros por hora. E a Terra está girando no seu eixo a 1.700 quilômetros por hora. Será que a Bíblia tinha que explicar tudo isso na hora que Josué falou? Ou usar uma linguagem de senso comum para a gente entender? Porque se você sabe que a Terra está girando em torno do Sol a 115 mil quilômetros por hora, em volta do seu eixo a 1.700 quilômetros por hora, se alguém tivesse lá do Sol, se fosse possível, e ele, nesse exato momento acontecesse isso, quem teria parado? O Sol ou a Terra, a pessoa ia dizer? A Terra. Porque dependendo do ponto de vista que a pessoa está, eu estou na Terra, eu vejo o Sol parar. Eu estou no Sol, eu vejo a Terra parar. Mas isso mostra que Deus fez o quê? Parou todo o universo. Deus não parou só o Sol. Deus parou todo o universo e falou: Josué, luta aí e o resto deixa comigo. Prosseguindo, o Espírito Santo e a Bíblia. Continua falando aqui da inspiração, dos registros do Antigo Testamento, dos mandamentos do Senhor, que Esdras reconhece como inspirados de Jeremias, Ageu, Zacarias, e o próprio Cristo menciona que o que estava escrito nos profetas, na lei e nos salmos, testificavam dele. Então, o próprio Cristo, nosso Senhor, ele testificou isso. E a inspiração do Novo Testamento também nos mostra aqui, dizendo: o Novo Testamento possui dois pressupostos. Quais são? A promessa do Espírito Santo, que viria, e o cumprimento dessa promessa. Então, nós temos versículos da Bíblia prometendo a vinda do Espírito Santo, e nós temos o quê? O cumprimento do Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. E nós temos a obra da regeneração e da iluminação. Que o Espírito Santo, para nós terminarmos, ele não apenas inspirou a palavra de Deus, mas ele também aplica a palavra de Deus aos nossos corações. Se você ouviu a mensagem agora de manhã, você está ouvindo o estudo agora, e o Espírito Santo comunica alguma coisa no seu coração, ele aplica aquilo que ele mesmo falou. Então a obra, irmãos, regeneradora é do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que atua no processo de salvação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o que nós aprendemos como a Bíblia sendo autoridade inspirada para nós? Que somente as Escrituras, irmãos, e nada mais que as Escrituras. No livro de apoio da lição, o escritor colocou uma frase do grande reformador Martinho Lutero, que diz assim: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma. Quando Lutero foi chamado perante a Igreja Católica para se retratar, foi isso que ele falou. E assim nós precisamos estar com a nossa mente atrelada às Escrituras. Somente às Escrituras. Uma igreja cresce, uma igreja se firma somente com as Escrituras, nada mais. Em Baldes, um pregador batista diz: Deus não usa métodos, Deus usa homens. Então, se nós nos dobrarmos a uma vida de oração, se nós nos dobrarmos a Deus através das Escrituras, buscando viver a palavra, pregar a palavra, a nossa vida espiritual crescerá. O nosso ministério vai ter êxito. A igreja, Deus vai trazer pecadores e serão pessoas salvas dentro da igreja. Por quê? É o poder da excelência da palavra. O poder não está em nós, mas está na palavra. É o Espírito Santo de Deus que inspirou e é o Espírito Santo de Deus que aplica a palavra ao coração das pessoas. O que nós somos apenas somos vasos de barro. E quando nós falamos de palavra de Deus, irmãos, como autoridade, se alguma coisa estiver acima da palavra de Deus na sua vida, então ela não é toda autoridade.
Quando Jesus estava lá com seus discípulos e chegaram e falaram para Jesus lá em Mateus 12, 46, olha, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. O que é que Jesus falou? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São todos aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então, para mim, quando é palavra de Deus, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho esposa, eu não tenho filho, eu fico com a palavra de Deus, porque ela é toda autoridade. Jesus vai dizer isso lá em Lucas 14, 26. E se alguém vir a mim não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer, se você colocar alguma coisa acima da autoridade da minha palavra, se você colocar alguma coisa acima da inspiração da minha palavra, você não pode ser digno de ser meu discípulo, você não vai ser meu discípulo. Então, somente as Escrituras, irmãos, nós não podemos ir além das Escrituras, nós não podemos deixar as Escrituras de lado, somente a palavra de Deus vai trazer vida para nós e para a igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.